Quem aqui já ficou com muita sede? Pai, o Rodrigues sabe o que é sede por agressão, né? Você entendeu o que eu falei, né? Você passou uma situação como militar, está entendendo o que eu estou dizendo, né? Perde sangue, então a sede aumenta. A sede, irmãos, ela é um grito de todo o corpo. Quando todo o corpo grita, você tem sede. A sede, ela é diferente da dor. Você, quando tem dor de cabeça, pode ser um problema de fígado, pode ser um problema de coração, pode ser até um problema dentário, uma dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser um problema no globo ocular, na visão. Então, uma dor de cabeça, ela pode identificar um problema ou dois. A sede é diferente. Quando você sente sede, é todo o teu corpo gritando que precisa ser socorrido. Quem me está entendendo, diga amém. E aí, essa sede, essa vontade de beber água, você vai e começa a beber água. De vez em quando a gente comete o erro, o equívoco, de por estar desidratado, com sede, beber água de uma vez só, o que não é correto. Porque quando você bebe água de uma vez só, você também elimina a água de uma vez só e elimina também aquilo que devia ficar de água no teu organismo. Mas essa mulher aqui, no caso dela, ela tinha uma sede. E eu vou falar aqui dessa sede que todo ser humano tem. Quem aqui já pecou, levanta a mão. Tem irmão que não levantou a mão, não. Vou mandar lá para o Vaticano para beatificar, né? Beatifica. A Bíblia diz, se dissermos que não pecamos, mentimos-nos, né? Enganamos-nos a nós mesmos. Mas a sede da mulher samaritana é interessante, porque ela era uma pessoa que tinha que viver escondida. Ela tinha que viver uma vida diferente das outras pessoas. Ela era uma pessoa frustrada, arrasada, uma pessoa questionada, e eu tento imaginar como é que naquele tempo uma mulher conseguiu casar 5 vezes. Porque hoje tem gente que não consegue casar uma. Outro dia eu encontrei uma irmã, olhei e ela falou, pastor Daniel, tudo bem? Lá no Belém. Está aqui meu esposo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus faz milagre que surpreende, porque... Não é? Então tem gente que não consegue casar uma vez, ela conseguiu casar 5. E eu estou falando de 2000 anos atrás. Porque nesse período aqui, minha gente, os estudiosos teólogos dessa época aqui, eles consideravam que mulher nem tinha alma. Mulher não tinha direito a voto. Mulher não tinha direito a nada. Quando se vendiam escravos, e se compravam um escravo, o que tinha de mulheres como escravas ia de caixinha, de gorjeta, para a pessoa que comprou o escravo. Existem histórias, se você ler o livro de Espartacus, ou ler a história dele, ou assistir a história dele, você vai entender o que era a escravatura para a mulher. Se você ler a história de Júlio César, como ele conquistou a Gália, você vai entender o que era a escravatura para a mulher. Agora, eu estou falando de uma época anterior a isso, aonde uma mulher está com sede. E ela, por causa da sede, ela se levanta. Ela toma uma atitude, o corpo todo está gritando, ela toma uma atitude e fala, não, eu vou buscar água para mim beber água. E eu não vou ficar com sede, eu vou tomar um copo de água. Ela pega um rolo de corda de mais ou menos 50 metros, levando em consideração cada metro de corda deve pesar em média 100 gramas. Ela pega um rolo de corda de mais ou menos 50 metros, coloca sobre os ombros, porque ela fala, o poço é fundo e tu não tens como tirar.
Então, se o poço era fundo e ele não tinha como tirar, ela levou os recursos para ela tirar. Ela leva um jarro de barro, que pesa em média 5 quilos. E ela se levanta na cidade, vai atravessando a cidade. E conforme ela vai passando a cidade, talvez ela até passasse em frente à casa dos ex-maridos. Então ela passa na frente de uma casa e fala, puxa vida, casei com o camarada daqui. Uma semana depois ele foi lá e me devolveu para o meu pai. Ela passa na casa, na frente, porque toda a cidade antiga, principalmente, só tinha uma avenida. E essa cidade é interessante também que o poço fica fora da cidade, o poço era desprotegido. A maior necessidade da cidade era água. E a coisa que eles menos protegiam era aquilo que eles mais precisavam. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sede, necessidade e falta de proteção daquilo que mais precisa. Ela atravessa a cidade e vai lembrando, casei também com fulano de tal, não deu certo. Casei com aquele ali, e agora estou casada e continuo com sede. E ela vai buscar água e encontra um homem sentado à beira do poço, e quando ela tira o primeiro jarro d'água, ela descobre que aquele homem também tinha sede. E aquele homem, porque também tinha sede, ele diz, dá-me de beber. E eu quero te dizer aqui essa noite, que há alguém aqui com muita sede de saciar a sua sede essa noite. Há alguém que está aqui essa noite que sabe o que é ter sede e também não ter o que beber, porque quando ele esteve pendurado numa cruz, sangrando, a sua vida esvaindo, ele teve sede, pediu água e não teve quem lhe desse de beber. Você nunca vai perceber, essa mulher aqui também não dá água para ele. Jesus hoje está com sede, ele está com sede, o corpo dele todo grita, aleluia, sabe para quê? Para tirar você dessa situação, para mudar o quadro da tua vida, para salvar a tua alma e para escrever o teu nome no livro da vida. Quantos querem crer nessa salvação? Podem dar um glória a Deus onde você está. Jesus quer te salvar. Aquela mulher recebe o pedido de Jesus, porque por incrível que pareça, irmãos, quem pediu para morrer no seu lugar foi Jesus. Foi Jesus que pediu para saciar a sua sede. Essa sede que nós temos, que ela afunda a nossa alma, que é o pecado, que é o pecado que nos arrasta para o inferno, que tira o nosso nome do livro da vida, essa sede que pesa na nossa consciência, isso só pode ser curado se nós bebermos outra água. Filosofia não perdoa pecado. Filosofia é um gole de água que alivia um pouco a tensão. Reza de Ave Maria também não perdoa pecado. Confessar para padre, confessar para pastor também não perdoa pecado. Isso tudo é apenas um golinho d'água que eu sei tirar com minha corda e com meu jarro. Mas aquele que está aqui nessa noite, ele é diferente. Ele não é uma filosofia de vida. Ele não é uma atitude de vida que você tem que ter, que você tem que tomar. Ele não é uma vela que você acende para um santo. Ele não é um ritual de macumbaria, um despacho que você faz. Não é nada disso não. Jesus é diferente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelo homem. Ele se entregou a si mesmo. Ele veio morrer pelos homens. E ele então disse para aquela mulher, e a mulher falou, mas você quer beber minha água? Para que você quer a minha água? Jesus disse para ela, se tu conheceras o dom de Deus. Diga para o teu irmão, o dom de Deus. Primeiro, irmão, tem gente que não conhece Deus. Tem gente que acha que Deus é mau. Foge de Deus porque Deus é mau. Então, eu vou contar uma história aqui que eu já contei. Vou inventar outra, vou inventar outra, eu consigo inventar. Esse menino aqui, quebra o copo. Quem aqui já quebrou copo? Quando criança. Eu sou de uma época que não podia quebrar copo. Quem lembra dessa época? Criança quebrar xícara dentro de casa com visita. Meu Deus, na minha casa, se eu quebrasse uma xícara em casa, perto do meu pai, eu acho que aquele filósofo Bezerra da Silva deve ter passado perto da minha casa um dia desses, que ele escreveu uma música. Mas ele quebra o copo e pega os cacos de copo
Esconde debaixo da mesa. Quem já escondeu o copo debaixo da mesa? Eu vou falar uma outra coisa aqui que eu fiz muito quando criança. Quem aqui já roubou leite condensado de madrugada? Só tem bandido. Quem aqui já foi na geladeira e comeu um pedaço do doce que era do irmão, que não tinha chegado ainda? Quem aqui já fez algo dentro de casa que depois eu vou falar assim, meu pai e minha mãe vai chegar e eu vou ter que enfrentar essas consequências aqui? Assim também é com Deus. Quantas vezes nós chegamos e pensamos, puxa, eu fiz isso de errado e vou ter que enfrentar as consequências aqui porque Deus está olhando para mim. E essa sede, aí esse Deus que você pensa que ele só tem um chicote para te bater, ele chega em você e ele, antes de você abrir a boca, fala, me dá um copo d'água para mim beber. É isso que Jesus quer que você entenda. Deus não é mau, Deus não é cruel. Ele quer que você entenda, aleluia, que Ele veio saciar a sua sede. Ele morreu, Jesus morreu pelos seus pecados. Ele não é cruel, Ele não quer você morrendo, se destruindo, triste, não. Meu irmão, essa noite abaixa a cabeça aí e conta para Jesus os seus pecados. Fale para ele das suas fraquezas. Há poder no sangue de Jesus para te perdoar aqui essa noite, para limpar os seus vestidos. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. E se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. É isso que Jesus quis ensinar para a samaritana. Me dá um gole de água para beber. Ela fala, como você pode pedir água para mim? Eu também estou com sede, eu sou uma mulher samaritana, você é um judeu, eles não se comunicavam. Jesus disse, tu conheceras então o dom de Deus. Primeiro, conheça Deus. Diga para o teu irmão, Deus ele é bom, Deus ele é bom, Deus ele é benigno. Se tu conheceras o dom de Deus, e sabe qual é o dom de Deus? O dom de Deus é esse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você beber essa água, você tornará a ter sede. Porque, irmão, a vida espiritual, ela tem que ser uma coisa constante. Eu fico vendo esses crentes que vivem de conta-gota. Eu comprei lá umas árvores para pôr lá no sítio e falei para o camarada que me vendeu aquilo lá. Como é que eu vou... Você tem que ir lá, Almir, plantar as árvores para mim. Eu não sei plantar aquilo não. Você vai nada, você furão. Mas ele falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar, cavar o buraco, pôr a planta dentro e vai pôr uma mangueirinha e de 1 em 1 hora cai uma gota d'água. Eu falei, puxa vida, só isso? É. E a planta não vai morrer, não. E tem crente, irmão, que ele vive de vida espiritual de conta-gota. Vida espiritual de conta-gota. Ele só de vez em quando vai no culto. Só de vez em quando está perto de Deus. Só de vez em quando vai no ensaio. Só de vez em quando... Irmão, já percebeu esses jovens que só participam quando é congresso? Adolescentes que só participam quando é congresso? Irmãs do círculo de oração, que nunca vem orar, mas só participa quando é congresso? Gente, obreiro que nunca faz nada, mas na época de consagração ele participa de tudo. Chegou a época de consagração, ele vira um trator, ele carrega concreto, ele vira uma bitoneira. Só naquela época, porque a gente que vive vida espiritual de conta-gota. E não é isso que Jesus deu para mim e deu para você. Jesus disse o seguinte, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Levante sua mão um instantinho aí, crente. Você é uma fonte, você é uma fonte. Dá para dar um glória a Jesus por isso? Você é uma fonte. E a fonte, ela tem água continuadamente. A fonte nunca pode parar de falar de Jesus. Você quer ver o maior fracasso da vida espiritual de um cristão? É ele parar de falar de Jesus. Porque o maior sucesso comprovado pela Bíblia da vida de um cristão é que quando ele encontra com Jesus, ele fala de Jesus.
Quando ele tem um testemunho, um encontro, uma realidade com Jesus, ele não para de falar de Jesus. Aquela mulher, quando bebeu a água que Jesus deu, saiu para contar para a família dela? Não. Saiu para falar para os ex-maridos dela? Também não. A Bíblia diz que a mulher falou para a cidade inteira. Ela reuniu a cidade toda e falaram: o que é? O poço está lá fora, mas hoje a fonte está aqui dentro, porque Deus mandou uma fonte aqui dentro. Dá para dar um glória a Jesus? Segura a mão no alto. Lá naquela escola você está lá porque Deus colocou uma fonte lá dentro. Aquela empresa onde você está lá porque Deus colocou uma fonte lá dentro. A rua que você está morando lá porque Deus colocou uma fonte lá. Crente que tem Jesus, ele é uma fonte onde ele está. Tem um glória a Deus por isso aí, querido? Agora tem muita fonte que está entupida, né, irmão? Tem fonte que, infelizmente, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Quem conhece o pastor Valdir Bíssego? Pastor Valdir Bíssego. Pastor Valdir Bíssego, ele era um pastor diferente. Ele tinha uma capacidade de viajar com você 600 quilômetros e não falar uma palavra. Eu viajei com ele muitas vezes. Uma vez nós fomos de São Paulo à cidade de Dracena, 600 quilômetros. Ele não falou uma palavra na ida e nem na volta. Para não dizer que ele não falou, ele parou o carro no posto e falou: compra para mim um pudim. Mais nada. Mais nada. Mas quando o Valdir ia pregar, eu nunca vi na minha vida um pastor repetir mais sermão do que o pastor Valdir Bíssego. No Belém, tinha uma mensagem que só na sede do Belém pregou umas 50 vezes. E o pastor Zé dizia: lá vem ele com essa de novo. Só que ele pregava e dava certo. E eu peguei e comecei a observar a vida do Valdir. Um dia nós fomos à cidade de Piedade. Cidade de Piedade, você pega Raposo Tavares e você vai pela... Esqueci o nome, é um nome japonês. Você entra naquela via, é uma via tortuosa, não tem acostamento, é muito curtinha, não tem acostamento, e ela fica fazendo assim o tempo todo. E tem uma bica, e para muita gente para tomar água. É o único lugar que tem um acostamentozinho, que dá para encostar o carro e você parar para tomar água. Paramos lá, tinha uma fila de gente para beber água, e não caía água. Ficava caindo um pouquinho, e o pessoal com a mão estendendo, tentando segurar a água. O pastor Valdir ficou olhando para aquilo, foi olhando, falou: menino, tirou a gravata, tirou o paletó, me segue. Falei: tá bom. Segui ele, fui subindo pela encosta. E ele, quando chegamos lá em cima, da onde saía a água, estava cheio de sujeira e a água estava desviando para vários lugares. Então a água, ao invés de descer pelo canal que havia sido criado na rocha, ela entrava dentro da floresta e caía para o outro lado e se perdia. Ninguém bebia água. O que aconteceu? Ele pegou, tirou todos os gravetos dali, limpou o lugar, a água voltou a cair, tirou toda a sujeira do caminho. Chegamos lá, todo mundo já tinha bebido água, tinha ido embora. Ele foi até o carro dele, pegou a garrafa de água que ele tinha vazia, encheu de água, bebemos água e fomos embora. O que acontece muitas vezes, irmão, é que tem gente que ele é uma fonte, mas ele deixa a sujeira do diabo, a tristeza do inferno, encher de graveto a fonte que ele acaba não transmitindo nada. Tem gente que, eu vou falar aqui de comércio, tem gente que trabalha em padaria, se você encostar na padaria do camarada para tomar um café, só vai ouvir fuxico. Tem gente que trabalha costurando, não estou falando das costureiras que eu tenho não, que eu não conheço a casa de vocês, mas tem que trabalha costurando, se você for lá na costura da irmã, só vai ouvir fuxico. Só vai ouvir coisa ruim da vida dos outros. Tem gente que tem oficina mecânica, mas se você encostar na mecânica do camarada, você vai saber dos pecados da cidade inteira, vai saber tudo que não presta, e vai até ouvir o absurdo que o Palmeiras foi campeão. Porque só tem porcaria para falar. Não tem coisa boa, está entupido, tá? A fonte existe. Jesus instalou ali uma fonte, Jesus colocou ali coisa boa, mas veio o inimigo também de noite e colocou a sujeira. Mas hoje tem um Deus aqui que falou que não te deu uma fonte qualquer, Ele te deu uma fonte que salta. Diga comigo, fonte que salta. Diga mais forte para entender, fonte que salta.
Essa fonte que salta, ela faz a limpeza sozinha. É só dobrar o joelho e dar glória, é só abrir a boca e dar glória, é só ler a Bíblia e dar glória, é só levantar de madrugada e dar glória, é só fazer um jejum de manhã, é só não perder o culto na quarta, ouvir a doutrina na sexta, vir para a escola dominical que você vai descobrir que a fonte, não precisa ninguém lá tirar graveto não. Quando o inimigo vier trazer sujeira, a fonte vai pôr toda a sujeira para fora e o crente vai dar glória a Deus e aleluia. É tão bom você conhecer gente que tem uma boa palavra de Deus no momento difícil da tua vida. É muito bom você saber, olha, eu vou hoje visitar irmão fulano de tal, e quando você volta sorrindo, você volta alegre. Mas é ruim, você vai visitar uma pessoa e a pessoa só transmite amargura. Irmão, olhe bem, eu tive uma irmã que morreu num leito. Minha irmã morreu num leito, gemendo. E ela, quando estava só em carne e osso, nós compramos um colchão de água, colocamos um colchão de água, e ela praticamente moribunda. Os irmãos da igreja, quando entraram dentro de casa para ver o estado dela, as irmãs falaram, meu Deus, que palavra que a gente vai dar para essa menina, olha a situação dela, não tem jeito para ela vai morrer. Ela perguntou para mim, Daniel, Deus vai me curar? Eu falei, não. Mas por que Deus não vai me curar? Eu falei, porque você pecou um mandamento bíblico que Deus não aceita que você peque na idade que você pecou. O que eu fiz? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Você não honrou o teu pai nem a tua mãe, então você não vai viver. Você vai estar salva, mas a vida nesse mundo você não tem mais. Você cortou. E eu conversando com ela, entrou aquelas irmãs e as irmãs começaram a chorar. A minha irmã começou a dar risada e falou, vocês estão chorando do quê? Não, estamos chorando. Não, meu amigo, eu vou para o céu. Vocês que têm que tomar cuidado e cuidar da vida de vocês para poder ir para o céu também. E quando eu for me sepultar, não é para ficar com choradeira em volta do meu caixão, não. É para dar glória a Deus e aleluia, porque eu era uma ovelha perdida, eu não tinha esperança de ir para o céu, e agora eu vou morrer e agora eu vou para o céu. Eu tenho a salvação. Querido irmão, não transmita amargura, tristeza. Muitas vezes você passa por um momento difícil, eu sei que você quer desabafar, quer falar para alguém. Não desabafa com ninguém, não. Dobra o teu joelho, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É ele que tem cuidado de vós. Tem um glória a Deus aí por isso, querida mãe? Você vai aí confiar em gente errada, irmão. Fala para o irmão do teu lado, não confia em mim, não. Porque se eu não falar sem querer, escapa. Se eu não falar sem querer, escapa. Esse é o problema. Tem gente que confia. Irmã, estou passando uma luta tão grande. O que foi? Conta para ela para você ver se sua bestada. Sem querer escapa. E depois, irmão, me perdoa, eu falei, mas não foi com maldade. A Bíblia diz que a maldade está ligada ao coração do bebê recém-nascido. Imagina na pessoa adulta. A Bíblia diz que a criança, quando nasce, já nasce com a maldade impregnada no coração. Imagina na pessoa adulta, querido irmão. Meu irmão, aleluia, cuida da tua fonte, faz a tua fonte saltar, porque quanto mais água você der, mais, glória a Jesus, mais gente feliz você vai fazer também. Então não adianta contar problema teu para os outros. Esse negócio de internet é interessante. Outro dia eu recebi um e-mail de um missionário. O missionário mandou para mim, pastor Zé Amaro, para vários pastores. Ele mandou um e-mail. Eu não sei se você se lembra, Zica, aquele missionário que foi lá em Interlagos, o Wagner. Eu não era para falar o nome, mas eu já falei. Que está em Argentina. Walter. Confirmei ainda o nome do infeliz. Está vendo como sem querer escapa? Sem querer a gente conta. Bem, esse irmão mandou um e-mail para mim falando, pastor, o telhado da igreja caiu, morreu 10. O vendaval levou minha casa embora, o carro fundiu o motor, minha mulher caiu, quebrou a bacia, meu filho quebrou o braço. Eu peguei, eu estou precisando de socorro. Eu peguei e escrevi assim, vai para a sessão do descarrego. Porque não é possível, rapaz. Tanta coisa ruim acontecendo com uma pessoa só.
E ele mentia, aquilo não era verdade. Ele transmitia aquilo tentando tirar a oferta das igrejas. Então ele só falava mentira. Só mentira, mentira, mentira. Aí ele começou a reclamar que ninguém dava oferta para ele. Um dia ele chegou no Belém, o pastor Zé falou: some daqui que eu não aguento mais ver você. Ele entrou na sala onde eu estava ali com o pastor Zamaro e falou: irmãos, qual é o segredo para mim poder mudar? Eu falei: faz que nem o pastor Satírio faz. O que o pastor Satírio faz? Ele vem no Brasil e fala que Jesus na Colômbia está salvando. Ele começou só ele e os 2 filhos dele. Agora na sede dele tem 60 mil membros. Ele tem, aleluia, ele espalhou a Assembleia de Deus para todo o país da Colômbia. O presidente congrega com ele, o vice-presidente congrega com ele, os juízes congregam com ele, os deputados congregam com ele, os deputados federais congregam com ele. Para de falar coisa ruim, vamos falar coisa boa. Aleluia, fala coisa boa, irmão. A nossa fonte tem boa água. Para vender água, você tem que ir lá e fazer um teste do que tem na água. Quem é que entende disso? Como é que é, irmão, o teste para vender água mineral? Eu não sei por que chamam água de água mineral, porque toda água é mineral. Não existe água que não é mineral, toda água é mineral. Existe a diferença da água de Sabesp, que se chama água tratada, mas toda água é mineral. Mas vamos lá, para vender água você tem que ir lá ver a qualidade da água. Aí a qualidade da água define também o preço da água e define os benefícios que aquela água traz. O problema de você deixar contaminarem a fonte é comprometer tudo que Jesus pode fazer através de você. É comprometer tudo que Jesus pode fazer com a qualidade da tua água em você. É por isso que na tua vida não acontece nada e você se assusta quando ouve testemunho. Você está comprometendo a qualidade da água. Dá uma melhorada na qualidade da água hoje. Deixa Jesus melhorar essa água hoje, querido irmão. E você vai ver que você vai ser feliz.